dia, queridos. Uma boa segunda-feira, uma boa semana de trabalho para você. Nós estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. E você está tratando a alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. Esse já é o nosso 45º encontro, 46º, alguma coisa assim. Ou seja, já temos aí uma caminhada boa, né? E Deus tem nos abençoado, falado ao nosso coração. E nós estamos no texto de Mateus 5, capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os mansos, em algumas versões. A ideia aí é de mansidão, de humildade, dessa capacidade de se reconhecer como alguém incompleto, limitado, furado, que precisa mesmo estar atento e reconhecer as suas falhas, os seus equívocos, os seus descaminhos, os seus pecados. É muito interessante porque diante de Deus até tem um ou outro tolo que se coloca de forma arrogante, né? Ou diante de uma tragédia, diante de um problema, ainda tem aqueles tolos que se colocam de uma forma arrogante, mas em geral, diante de Deus, você se quebranta, você reconhece a sua falência, você reconhece a sua vulnerabilidade, você reconhece a sua necessidade e você clama o perdão de Deus, certo? Mas é interessante porque mesmo essa pessoa humilde diante de Deus, quando interpelada por um outro, quando exposta diante de um outro que lhe fala sobre um erro, sobre um equívoco, sobre um mau sentimento, que lhe questiona na sua conduta, essa mesma pessoa humilde diante de Deus, em geral, torce o nariz quando é contrariado, quando é criticado, quando se sente frustrado na sua imagem diante do outro. Então essa coisa da mansidão, da humildade, ela é muito relativa e ela vai se provar, ela vai se tornar verdadeira, né, material, exatamente na nossa relação com o próximo, na nossa relação com os outros. Quando a gente vai ter a oportunidade de saber e de demonstrar que realmente a gente se reconhece ao ponto de aceitar a crítica, a repreensão, a contrariedade, a negativa do outro. Em geral a gente sobe do tamanco, né? Em geral a gente se arma todo para se defender. Isso tem uma explicação, porque uma coisa é quem você é, outra coisa é a imagem que você projeta. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acreditando que é aquela imagem. Tipo, eu sou o Jorge. Eu não nasci com o nome pastor, eu sou Jorge. Mas eu também sou pastor, ok? Eu tenho uma série de papéis sociais. Dentre esses papéis sociais que eu tenho o papel social de pastor. Mas eu não nasci pastor. O meu nome não é pastor, o meu nome é Jorge. Então, por mais que eu tente ter uma relação de sinceridade comigo mesmo e com o outro, a verdade nua e crua é que o pastor Jorge é uma imagem do Jorge. E a gente não aceita quando essa imagem é arranhada. Por isso que a gente vai lá e se defende, e a gente sempre tem uma maneira de explicar e justificar as falhas, e a gente se contraria, a gente se frustra, a gente torce o nariz. Por isso que às vezes a gente até se perde, porque
a gente não suporta ver essa imagem arranhada. Tem um pensamento que diz assim: os humildes jamais serão humilhados. É verdade. Porque se a pessoa realmente for mansa, se ela for humilde, ela vai acolher com serenidade a crítica, a contrariedade, a negativa do outro. Ela vai receber aquilo com a segurança de quem sabe o que é, de quem sabe quem é, de quem sabe a sua essência, e vai receber aquilo e vai digerir aquilo com humildade, não vai se sentir humilhado, ele já é humilde. E aí vai talvez rever mesmo certas condutas, certas atitudes, certos pensamentos. A gente nota isso hoje, nesse momento aí de luta contra o coronavírus, como nós temos um desfile de vaidade à frente dos nossos olhos, e que se você não tomar cuidado, você entra nesse desfile de vaidade, né? As pessoas assumem determinadas posições e petrificam aquilo como se fosse a verdade absoluta, a sua opinião, a sua maneira de ver. Por isso que você tem tido na nossa sociedade, quando se discute, por exemplo, política, tanta divisão, tanta ruptura, né? E tanta agressão a pessoas que nós temos como relação de afeto, que nós amamos, mas que quando chega nessa hora nós estamos tão preocupados de preservar essa imagem e muitas vezes tendo um sentido só. Isso é importante, é disso que eu quero falar. O humilde, ele não tem um sentido só. O humilde, ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade de saber que o seu posicionamento é um posicionamento dele, mas não é a expressão absoluta da verdade. Então ele tem essa plasticidade para ser contrariado, para ser criticado, para sofrer uma oposição, para sofrer uma correção e para repensar seus posicionamentos, para se colocar um pouco numa outra posição e ver o mesmo ponto de um outro ponto de vista. Ou seja, é alguém que não vai defender a imagem como quem defende um prato de comida. Por isso, se relaciona de uma forma mansa e humilde. É interessante porque Jesus ele fala que os mansos herdarão a terra. E esse texto ele é muito forte, porque Jesus, antes de falar para a gente, está falando para uma multidão que estava ali no sopé do morro, ali embaixo, enquanto ele conversava com os discípulos, e essa multidão era uma multidão sedenta e faminta de justiça, uma multidão oprimida, uma multidão que estava vendo a sua terra, o seu país dominado por um povo cruel e ímpio e que também era violentado nas suas posses, na sua casa, na sua terra, na sua família, nos seus bens, que pagava impostos, era extorquido com impostos caríssimos e por um ambiente de total corrupção. Então Jesus olha para essas pessoas fragilizadas, massacradas e diz para elas: sejam mansos, porque vocês herdarão a terra. E a gente precisa entender isso hoje à luz do Novo Testamento, atravessando esse texto pela cruz de Cristo. Esse texto ele se remonta ao Salmo 37, um salmo tão amado e tão lido da Bíblia. E o Salmo 37, ele diz assim: Salmo 37, ele diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus,
Não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A ideia de que o humilde jamais será humilhado e o humilde, ele sabe perder, ele sabe reconhecer o que tem e sabe reconhecer que isso é instável. O humilde é aquele que não é humilhado porque ele não olha com aquele olhar comprido. E ele não só não permite ser dominado por esse olhar da inveja, da dor na alma, porque aquele outro tem o que ele tem batalhado tanto e não tem. E muitas vezes esse olhar ele não vai só para um perverso, um malvado, alguém que você sabe que está conquistando coisas com maldade, fruto de corrupção, fruto de injustiça. Não! Muitas vezes o nosso olhar é para pessoas amigas, pessoas que compartilham a vida com a gente, pessoas que na sua alegria, nas suas bênçãos, na harmonia do seu lar, na prosperidade dos seus negócios, na beleza da sua imagem, essas pessoas de alguma forma mexem, e se a gente não cuidar disso, você acaba invejando um amigo, olhando com aquele olhar de dor para a alegria, o amor, a prosperidade de alguém. Então o humilde é alguém blindado quanto a isso. Ele não se sente menor. O humilde não será humilhado, ele não se sente aquém, ele não se sente um desprestigiado, um que não é abençoado, ele não permite que essa visão do sucesso do outro diga a ele algo que ele não é, que é alguém desprovido, limitado, pobre, abandonado, incompetente. E também quando olha para o sucesso de um injusto, de um malvado, de um corrupto, ele olha para aquilo, mas ele olha sem essa dor. Ele tem a dor da injustiça, a dor da prática da corrupção por parte do outro, mas ele não inveja aquele sucesso. Ou seja, o manso é uma estratégia de compreender essa vida que não é de forma alguma completa, perfeita, e que muitos de nós é atravessado por um quê de injustiça. Essa vida que é a expressão daquilo que nós somos, incompletos, imperfeitos, mas ele sabe quem ele é. Ou seja, ele não se deixa atravessar, não se deixa devassar, não se deixa desconstruir por causa disso. Ele não é humilhado. Então ele olha com essa serenidade e ele sabe, e aí a visão que temos que ter, que tudo isso é importante, ele tem que trabalhar, mas quem o defende, quem vai à frente dele é o Senhor, e que a sua herança está além daquilo que se vê, está nos céus. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, ele está falando do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aí vamos lá no capítulo 5, versículo 5, ainda em Efésios, diz assim,
porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o reino dele é de outra ordem. No capítulo 1, voltando lá, versículo 18, nós lemos assim: oro também para que com os olhos do coração de vocês, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E em Hebreus capítulo 12, ele vai falar dessa herança. Hebreus 12, 16, ele vai falar dessa herança. Hoje cedo está todo mundo passando, né? Passou o padeiro, está passando agora o caminhão do ferro velho. É uma delícia. Hebreus 12, 16 diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como herdar, como alterar a sua decisão. Vocês não chegaram... Peraí, só um minutinho que... Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Perdi aqui o texto, mas o que o texto vai dizer é que a nossa herança, ela é incorruptível, ela não pode ser corrompida, ela não consiste nessas coisas que podem ser degradadas, que podem ser destruídas, que são transitórias. Então, quando Jesus ele fala isso, ele primeiro nos mostra uma perspectiva de futuro. Ele está dizendo para aquelas pessoas: mantenham-se simples, mantenham-se humildes, porque vocês herdarão a terra, vocês habitarão a terra, e essa terra é a terra dos céus. Mas também fala de uma estratégia para o aqui e o agora. Ou seja, nas suas lutas do dia a dia, mantenham os seus corações seguros, mantenham os seus corações firmes, mantenham os seus corações em Deus. Não deixem que a prosperidade do outro, seja de um amigo ou de alguém que é um maldoso, um injusto, venha abalá-los e alterar aquilo que é a firmeza que vocês têm em Deus, naquilo que vocês são diante de Deus. Ou seja, não permita que isso venha a alterá-los, de modo que vocês saiam dessa humildade e passem a querer se defender, a querer provar aquilo que você é, de fato, aquilo que você já é em Cristo. Ou seja, é uma estratégia de paciência, de segurança para enfrentar as lutas da vida com o coração seguro em Deus, na certeza de que teremos o que tivermos que ter, fruto da nossa luta, luta pessoal e luta social, luta como família, como projeto pessoal e luta como sociedade, mas que a nossa herança está nos céus. Isso nos tranquiliza a lutarmos pelo aqui e o agora, mas sem deixar que o nosso coração se domine, por isso, sem sair dessa posição de mansidão e de humildade. E assim nos tornarmos fortes nessa luta. Que Deus nos dê uma semana exatamente assim.
uma semana de superação, uma semana onde a gente enfrente as batalhas do dia a dia com esse coração seguro, na certeza de que o humilde jamais será humilhado, reconhecendo quem é, sem perder a naturalidade, não só diante de Deus, quando precisa confessar um pecado, mas também diante do outro, quando contrariado, quando sofre uma negativa ou uma crítica. Sem lutar pelas coisas da vida, achando que a nossa vida se reduz a isso. Ou seja, lutar de uma forma completamente diferente. Mostrar para as pessoas que a vida vale muito mais do que essa luta e do que as coisas. Ou seja, valorizar a vida, valorizar as pessoas, ter o nosso coração antenado, vazado por essa realidade, mas ancorado nos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com você, com a sua família, com toda essa gente bonita que tem trabalhado nos hospitais, acolhendo os nossos enfermos, com as famílias enlutadas, as famílias que estão velando os seus enfermos, com aqueles que têm lutado pelo pão, que têm enfrentado dificuldades no seu negócio, no seu trabalho, para o seu sustento. Ó Pai querido, que o seu amor, a sua graça e a sua consolação possa estar com todos nós. Abençoa, Pai, a nossa cidade, o Brasil e o mundo. E nos dê uma vida abençoada que abençoa, uma vida abençoada e abençoadora. Amém. Um beijo no coração e uma boa semana para você.